Olá, mais um podcast na área. Eu sou Thiago San, terapeuta holístico e estudante de psicanálise em formação. Participo do projeto social Clínica Social do Espaço Lotus. Já realizo atendimentos e aqui no podcast, ainda estou me acostumando com o nome, eu tive que trocar o nome do canal para evitar problemas. E aqui no podcast eu trago insights, pensamentos, experiências que estou passando, né, com as sessões de psicanálise, com os meus consulentes e clientes e assistidos, como assim, são várias formas de chamar. Eu não gosto muito de falar cliente porque fica algo muito monetário, muito, sei lá, não me sinto bem. Eu gosto muito de falar consulente ou assistido. É assim como nós terapeutas se refere-se aos nossos clientes. Bom, confesso que estou sumido, já faz um tempo que eu não gravo, mas a minha rotina está muito pesada. Entre área corporativa, atuo, né, faço parte de uma companhia. Além de fazer parte do corporativo, ainda tenho os atendimentos online que realizo presencial lá no Espaço Lotus. Livros para ler, conteúdo para as mídias sociais, fora aula de inglês, aula de violão, que mais? É tanta coisa que eu já nem sei mais. E hoje eu consegui me organizar e gravar aqui, né? Fazer mais um episódio aqui no podcast. Bom, o episódio de hoje eu vou abordar sobre a infância e os traumas que perduram na vida adulta. Pois é, de forma inconsciente acabamos tendo traumas e comportamentos que isso foi gerado lá na infância, né? Muitos de nós psicanalistas pede para que o consulente ou assistido narre como foi a sua infância, como foi a convivência com os pais e primos e as pessoas ao seu entorno. E baseado nisso a gente consegue ali entender. Até porque a psicanálise ela atua lá no inconsciente. Então muitas das vezes nós temos comportamentos que fazemos, manias que fazemos de forma inconsciente. Pode parecer não tão relevante, mas para nós profissionais da área é um comportamento, uma experiência, a gente já consegue assim desatar muitos nós. Pois bem, no podcast eu vou falar sobre os meus traumas que eu tive na infância e que se perdurou aqui até a vida adulta. E claro, vou me usar como exemplo. E aqui também as experiências que eu trago, obviamente é tudo no sigilo e dentro da ética, jamais vou expor meus consulentes aqui. Bom, como eu falei, hoje eu vou falar sobre traumas gerados na infância. Eu já falei aqui nos episódios anteriores, eu sempre fui um jovem, né? E eu sempre fui muito tímido, sempre tive dificuldade de me expressar, de falar. E pensando no tema que eu abordaria, qual tema eu abordaria para aqui para o canal, e me veio sobre a infância, né? E aí eu acessei um fragmento, uma lembrança da minha infância em que eu dançava. Pois é, eu dançava em meados dos anos 90, ali, mais para ser mais específico, entre 97 e 98, o grupo El Chan estava com maior sucesso, é sucesso até hoje, mas estava, né, naquele auge. E eu lembro que eu dançava muito axé, acredite se quiser, eu era muito bom de dançar axé, tinha um corpo molinho. E eu lembro que eu parava as festas, né? Era alvo de muitos elogios por conta dos meus parentes, primos, tios e tias. E por um certo momento eu perdi essa desenvoltura, eu já não dançava mais e fui crescendo e cada vez me enrijecendo. Claro que isso está atribuído também aos traumas que eu tive, né? Eu sempre fui uma criança delicada e por ser delicado, obviamente eu era alvo de chacotas, né? Ou muitos colegas de escola, ali da primeira, segunda série, sempre me... Hoje tem um nome para isso, mas naquela época não tinha nome. Fazia muito bullying comigo, né? Então, desde a cor da minha pele, ao meu cabelo crespo, ao jeito de eu falar, ao tom da minha voz, sempre foi branda, né? Sempre foi suave.
E aí, como vocês podem imaginar, eu era uma criança totalmente diferente dos meninos da época, eu sempre fui muito retraído. E por sofrer esse tipo de comentário que não cabe repetir, falar. Hoje eu consigo falar sobre isso sem chorar e logo, mesmo que eu seja psicanalista e terapeuta, eu ainda faço, né, terapia, eu ainda sou ainda consulente e vou continuar por um bom tempo. Não basta só cuidar do próximo, mas também temos que se cuidar também. Então eu passo por supervisão, eu passo por sessões de terapia e tem muitos nós ainda para desatar. Pois bem, e sofri muito preconceito por ser assim, por ser leve, por ser delicado. E eu comecei a meio que mudar e ficar meio esquisito. Por exemplo, eu sempre naquela época, nessa época que eu dançava, eu era sempre solto, eu sempre fui uma criança diferente das outras, porque quando tinha o café da manhã na casa dessa minha tia, onde realizava essas festas, meu primo na época era pagodeiro, então ele levava o grupo para casa da mãe, né, da mãe dele, e ali tinha as festas de aniversário, onde eu dançava e não tinha timidez para dançar, mesmo sendo tímido, mas para dançar eu não era tímido, então eu tinha uma desenvoltura, né, que eu perdi. Bom, e não era só na escola que eu sofria esses comentários. Alguns parentes também já comentavam de forma maldosa ao meu respeito, né? De quando eu cresceria, eu seria isso ou seria aquilo. E isso chegava até meus ouvidos, muitas das vezes eu ouvia isso também no off. Enfim, e aí eu comecei a ficar enrijecido. Como assim enrijecido? Eu comecei a, por exemplo, quando eu não falava muito, porque na minha cabeça, se eu falasse muito, eu ia ter muito trejeitos, né? E as pessoas fariam comentários ao meu respeito. Eu comecei a ficar enrijecido, então eu andava duro, né? Meio duro, meio durão, para não demonstrar muito, não gesticulava tantas mãos. E eu comecei a ficar uma criança, um adolescente, um adulto enrijecido, duro, para não demonstrar o que eu era de verdade, para não, né, evitar que eu fosse alvo de comentários e bullying e preconceito, né, racismo. Eu lembro que eu já não dançava mais. Eu parei de usar roupas coloridas, roupas de outras cores. Eu usava roupa preta, porque o tom preto, né, a roupa preta, a minha pele se sobressaía como mais clara. Então, quando eu colocava uma camiseta branca ou uma camiseta de uma outra cor, na minha cabeça eu ficava mais preto, eu ficava mais escuro. Meu tom de pele ficava mais escuro. Então, eu sempre usava roupa preta para poder evidenciar que o meu tom de pele era mais claro. Isso era eu tinha isso na cabeça. O cabelo eu não gostava de deixar raspado e também sempre desejei ter um cabelo um pouco maior, mas por conta de ser crespo e ser alvo de chacota, eu sempre deixava o cabelo mais baixo, mas sempre tive vontade de ter cabelo um pouco maior. Mas voltando no tema, que eu era uma criança diferenciada, enquanto os meus primos e irmãos brincavam, eu já participava da roda de conversa das minhas tias. E eu conseguia conversar com elas normalmente, de tete a tete, assim. Eu já tinha uma certa maturidade, até porque eu fui forçado a ser adulto já aos 6 anos de idade. Meus pais precisavam trabalhar e eu tinha que cuidar dos meus irmãos. Eu aprendi a fazer comida, a fazer arroz com 6 anos de idade. Então eu sempre fui além do meu tempo, né? Eu sempre fui uma criança muito além. Eu já tinha uma certa maturidade, já entendia as responsabilidades que eu tinha de cuidar dos meus irmãos. Então eu fui ficando enrijecido por conta da responsabilidade e por conta também das chacotas que eu vivia, né? Já pulando um pouco mais para frente, já na era do celular com câmera, eu lembro se hoje eu tirei essas fotos, talvez esteja alguma aí nas minhas mídias sociais pessoais, mas se você vê uma foto minha
Se vocês verem uma foto minha antiga, de 2000, alguma coisa, quando começou os celulares com foto, com câmera, as minhas fotos elas estão ultra mega brancas. Eu sempre usava clareador de os efeitos que me deixassem mais claro, deixava o efeito mais claro e eu sempre deixava aquela coisa clara, né? Branca. E eu lembro que eu usava também muito clareador de pele, porque na minha cabeça eu ia ficar mais claro, ia ficar mais branco e eu automaticamente pararia de sofrer abusos, violências e falas que me machucaram muito na época. Então eu fui crescendo e fui me tornando enrijecido, tímido, não conseguia me posicionar, não falava muito porque para as pessoas não ouvirem minha voz e fui me enrijecendo, né? O meu corpo ele ainda tem resquícios. Para vocês terem uma ideia, esses dias eu estava na academia na esteira e eu estava me olhando no vidro ali de frente para a esteira e eu percebi que eu estava meio assim, né? Meio acuado, encoído assim. E eu falei, mas por que será que eu tô assim? Aí eu soltei os ombros, relaxei, eu falei, por que eu tô assim, enrijecido, acuado? Porque a minha vida eu sempre fui acuado, né, pelas pessoas, pelos comentários dela. Eu sempre me preocupei, aliás, eu me preocupava com os comentários das pessoas, do que elas iam pensar e falar ao meu respeito. Então eu sempre já estava na posição de retração, né, de acuado ou de ataque, talvez, mas de ataque eu acho que eu estaria mais firme, mas é aquela posição mais enrijecido, né? E eu falei, eu não preciso mais disso. Eu sou um homem de quase 32 anos, eu não preciso mais ficar acuado. Eu não preciso disso. E eu lembro, e assim, na vida adulta eu não corria na esteira. Por que eu não corria na esteira? Eu sempre caminhava de forma mais rápida, mas eu não corria. Por quê? Porque pra mim, na minha cabeça, as pessoas em torno da academia ia falar, nossa, que cara desajeitado, todo torto, correndo ali, ou né, todo destrambelhado, meio durão, correndo na esteira. E aí eu falei, quer saber? Foda-se. Aumentei o volume a velocidade da esteira e comecei a correr. E hoje eu corro na esteira tranquilamente, ou enrijecido ou não, eu corro na esteira. Então, para vocês verem como todos esses traumas na infância perdurou até a minha vida adulta, né, até os 20 e poucos anos, em que eu usava muito do filtro de tratar foto para ficar mais claro, ou seja, por conta do alvo de muito racismo, né? Em que naquela época o homem, o adolescente, loiro, dos olhos claros, branco era o padrão, era o padrão de beleza. Eu lembro que eu sempre quis ser modelo, obviamente eu não tenho altura para isso, mas eu sempre quis ser modelo. E as pessoas falam assim, mas você não vai ser modelo, porque você é preto e você tem cabelo ruim, você não tem altura, então você nunca vai ser modelo. E a gente sabe que hoje isso não tem nada a ver. Você pode ser modelo fashion, você pode ser modelo de passarela, você pode ser modelo de rosto, você pode ser o que você quiser, né? E eu entendi isso, que eu posso ser o que eu quiser, falar da forma que eu quiser, desde que não desrespeite o próximo, óbvio. Mas eu posso ser o que eu quiser. E você também pode ser o que você quiser. E meu pai chegou a me levar para uns testes de modelo, mas eu entrei numa paranoia que eu não servia para ser modelo. E aí eu lembro que eu passei, a Mega Modo chegou a me chamar e eu fiz um teste para uma marca de terno aqui em Guarulhos, num hotel. E eu passei, eles me chamaram para que eu fosse desfilar e fazer uma sessão de fotos e eu não fui porque na minha cabeça eu era feio e as pessoas estavam me iludindo e não estavam sendo realista comigo. E aí eu não voltei mais ali para fazer a sessão de fotos e desfilar, porque na minha cabeça eu estava sendo enganado, as pessoas estavam com pena de mim e estavam me chamando para amenizar ali alguma coisa, mas nada a ver, era simplesmente crenças limitantes minha e couraças, né? Se você é psicanalista e está me ouvindo, está me assistindo, já vai entender o que é couraça. As couraças são coisas que enrijecidas, né? São vendas, traumas que
tanto na visão, na fala, na área, no órgão sexual, né? Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de falar, ela tem uma couraça, ela tem um trauma. Muitas das vezes ela sempre foi repreendida, ela nunca foi ouvida e aí na vida adulta ela não consegue se expressar porque ela sempre foi poldada. Então nós psicanalistas fala couraças, né? Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de enxergar as coisas, talvez ela só foi forçada a enxergar aquilo que as pessoas impunham para elas. Então, hoje, quando ela cresce, quando ela está na fase adulta, ela não consegue enxergar, ela não consegue valorizar, porque ela sempre foi ali reprimida proibida de enxergar as coisas como são. E assim por diante. Bom, e aí eu me tornei esse cara enrijecido. Eu lembro que na época da adolescência eu andava todo duro. A minha amiga de infância falava que eu parecia até um robô, porque eu era todo enrijecido, todo duro. Quando eu comecei a praticar jiu-jitsu, o professor falou para mim, falou, nossa, você é tudo enrijecido, cara. Você pisa torto, você anda torto. Nossa, você precisa cuidar disso, né? Fazer um pilates, fazer uma fisioterapia aí, para ver se você consegue se soltar um pouco mais, porque você é totalmente torto. E esse torto é justamente as coisas os traumas que eu vivenciei na minha infância, na adolescência. E quando eu menos espero, eu tô enrijecido, né? Como se eu tivesse carregando algo pesado, né? Carregando alguma coisa. E são os traumas que perdurou da infância até a vida adulta. E agora, né, com muita sessão de terapia e muita expansão de consciência, eu consegui me soltar mais. É tanto que eu tô aqui falando com vocês. Jamais, algum tempo atrás, falaria, porque eu ia estar todo me moldando para não mexer tanto as mãos, mudar o tom de voz para ficar mais grossa. Jamais estaria aqui, jamais estaria fazendo um vídeo como esse. E hoje eu paro e olho e vejo o quanto eu evoluí de usar o que eu quero, de poder furar a orelha, de poder usar e ser quem eu quiser ser, né? Esse tempo atrás eu estava pensando de poder fazer aula de dança, mas infelizmente não encontrei um lugar que eu pudesse fazer essa aula de dança. E eu quero resgatar. Eu quero resgatar essa essência de poder ter essa leveza, de ter essa desenvoltura no corpo, não de dançar, né? Sim, dançar também, mas é, poder relaxar, poder ser mais flexível, né, no corpo. E obviamente, se eu sou mais flexível, isso se essa frequência ela vem de dentro para fora e automaticamente eu vou ser mais flexível em outras questões da minha vida. Ou seja, algo que é inconsciente acaba perdurando e se estendendo para a minha vida pessoal, para o meu trabalho. Por exemplo, por eu ser enrijecido, por eu ser travado, eu tinha uma vida profissional travada. Eu tinha dificuldade de me posicionar, eu tinha dificuldade de me relacionar com as pessoas. Eu lembro que naquela época eu participava de um bate-papo UOL e entrava ali no bate-papo e quando uma pessoa via a minha foto, eu falava, nossa, eu não curto homens pretos, jovens pretos, e isso me machucava muito. Ou então, quando eu conhecia a pessoa pessoalmente, eu falava, nossa, eu achei que você era mais. Nossa, você tá diferente. É aquilo que hoje é muito meme, né? Você vê a foto de uma pessoa e quando você vai ver no pessoal mesmo é totalmente diferente. E eu passei por isso. E aí eu falo, nossa, eu achei que você era. Na foto você é muito mais claro e presencialmente você é mais escuro. E aí eu falava, e isso tem algum problema? Você percebe que tinha um problema para aquela pessoa. Talvez não era nem tanto pelo tom de pele, mas talvez ela se sentiu enganada, né? Pensou que era uma pessoa e era outra. Mas a gente sente também quando é a pele. A gente sente quando não era só o espanto de ser diferente da foto, mas o tom de pele era totalmente diferente daquilo que ele buscava ou via, né? E é isso. E aí esses traumas se estendeu para minha vida e eu automaticamente me tornei enrijecido, não era flexível.
Sempre fui ao pé da letra, né, a ferro e fogo. Hoje eu sou muito mais flexível, hoje eu faço atividade física, eu pensei também de fazer aula de teatro, mas não é o momento, porque eu tô cheio de coisas para fazer, participando do projeto, tendo a minha carteira de consulentes para atender. Minha casa, minha vida pessoal também, né, requer atenção. Então não é um momento para ter mais atividades, mas eu penso em breve poder fazer aí aula de teatro, uma aula de música para poder me soltar mais. E essas violências que eu sofri, elas me machucaram muito para tornar o jovem, né, que boa parte da minha vida eu me tornei, em que não falava, em que era enrijecido, em que sofreu abusos, né, não abusos do teor sexual, mas abusos de ser invalidado, de ser machucado. E eu falo para vocês que não espere aprovação de ninguém. Você que está me ouvindo, que está me assistindo, você não precisa da aprovação de ninguém. Seja quem você quiser ser. Use o que você quiser usar. Se te faz bem, faça. Você adolescente que me escuta, tenha orgulho de ser uma, uma mulher, uma criança, um adolescente preto, preta, valorize quem você é, não ligue para as pessoas, não escute pessoas e não leve em consideração esse tipo de pessoa que faz esse tipo de comentário sobre o tom da sua pele, sobre o seu cabelo. Tá sofrendo? Eu acho que a melhor coisa é falar, é se abrir, se imponha, se imponha. Se eu pudesse voltar lá atrás, eu teria feito diferente, com certeza. Eu não teria me rendido a essas violências, a esses comentários e teria feito diferente. Mas nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para a gente fazer a diferença, nunca é tarde para a gente mudar os pensamentos e expandir os pensamentos também. Então, se você está me ouvindo e passa por isso, tenha orgulho de quem você é, use a roupa que você quiser usar, use o tom que quiser usar de tom de cor de roupa. Obviamente tem roupas e cores que a gente realmente não gosta, mas no meu caso era que aquele tom eu até gostava da cor, mas ao usar aquela cor me deixava mais escuro. E isso era totalmente bobagem e eu era simplesmente vítima de uma violência, de um crime, na verdade. Realmente era um crime que eu vivia diariamente na escola, em meios, em outras ocasiões, na rua, no ônibus, enfim. Então orgulhe-se de quem você é e siga em frente, faça terapia. E fazer a terapia não significa que você é louco, louca ou... Não, a terapia justamente ajuda a nos libertar, a poder usar a cor de roupa que quer, a assumir o seu cabelo como de fato ele é. E terapia é muito bom. E são gavetas que tem muitos traumas e a gente abre uma por uma e vai tratando cada uma das questões. Beleza? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio de infância e traumas. Pense e reflita sobre esse episódio, avalie o seu. Então é isso, até o próximo episódio com mais um tema a ser abordado e reflita sobre quem você é hoje, esses traumas, e eu tenho certeza que você vai ter uma vida muito mais leve e mais flexível. Beleza? Até a próxima.